Hoje vamos aprender a montar um computador do zero. E para isso nós vamos precisar de um gabinete, uma placa-mãe, compatível com o seu gabinete, aqui no caso é uma Micro ATX. Vamos precisar de um processador compatível com o slot da sua placa-mãe, no caso aqui um AM4. Vamos precisar de um cooler para este processador, Aqui temos o cooler original do processador, mas pode ser um water cooler ou air cooler que você tiver, Tem que ser compatível, com o AM4. Vamos ter que ter memória RAM. Aqui no caso vamos usar 2 pentes, mas poderia ser um pente só, Também compatível com a sua placa-mãe, Aqui nós temos 2 pentes DDR4. Caso o seu processador tenha vídeo integrado, você não precisa de uma placa de vídeo. Ou, se você quer fazer como no nosso caso, mesmo tendo vídeo integrado, nós vamos instalar uma placa de vídeo que é superior ao vídeo integrado do processador. Vamos precisar de um HD ou de um SSD e uma fonte que aguente tocar todo o nosso kit. Mas antes de ir para o vídeo, eu peço para vocês, deem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem. A gente foi atrás dessas peças para trazer um conteúdo bacana, Talvez tirar as dúvidas de vocês que ainda não sabem como montar o seu PC. Isso vai incentivar muito a gente a trazer cada vez mais conteúdos como este. Aqui você vai ver PCs custo-benefício, dicas, tutoriais, testes, promoções e muito mais. Para começar, vamos colocar o processador na nossa placa-mãe. Vamos soltar essa travinha aqui, puxando ela para o lado e para cima. Se vocês verem aqui, no processador, ele tem uma flechinha. Essa mesma flechinha você vê aqui no soquete da placa-mãe. Não sei se dá para ver bem ali, mas ela tem um buraquinho ali com uma flechinha. Ele só vai encaixar em uma posição. Se você for ver aqui na flechinha, tem um pino faltando em relação aos outros lados, que é o mesmo pino que está faltando aqui no soquete. Então não tem como colocar errado. Você vai colocar ali em cima, naquela posição, e ele vai encaixar bem fácil. Não aperte ou force, porque esses pinos são bem sensíveis. Se você entortar um deles, vai dar problema. Você pode perder seu processador ou até soquete da sua placa-mãe. Então muito cuidado. Encaixou bem, só pegar a travinha e colocar ela lá de volta. E está colocado no nosso processador. Os processadores da Intel são um pouco diferentes. Os mais antigos também eram com esses pininhos. Os mais novos já vêm assim, eles vêm lisos aqui, Os novos AM5 também já vêm lisos. Aí os pininhos ficam no soquete da placa-mãe. E eles são muito mais sensíveis que esses pinos do processador. Então muito cuidado. Os da Intel também, eles vêm com uma flechinha indicativa. Vem até com dois rasguinhos aqui, na lateral. Também só tem uma posição para colocar. E também tem que encaixar de forma muito suave. Beleza? Agora vamos colocar o cooler do processador. Caso você for colocar um water cooler, é mais indicado você fixar primeiro a placa-mãe no gabinete para depois colocar o water cooler, senão ele vai ficar atrapalhando. No nosso caso aqui a gente já vai colocar agora. Vamos pegar esse suporte do cooler, colocar aqui na parte de trás. Vamos passar pasta térmica. Tem gente que bota só uma bolinha no meio do processador, tem gente que faz um X ou bota um pinguinho em cada extremidade, um pinguinho no meio, Eu prefiro colocar um pouco de pasta e com a pazinha espalhar para ele ficar bem uniforme. Vamos botar o cooler aqui em cima. Aí é só apertar os parafusos. Bacana ir apertando todo ele um pouco, Não forçar um depois dos outros.
Encostou bem. É isso aí. Aí agora aqui, né? Nós temos a tomadinha do fã, dá pra se dizer, né? Ela vai encaixar daqui onde tá escrito CPU fan. Só tem um jeito de colocar, né? Então não tem como botar errado. E tá fixo o nosso cooler. Então vamos colocar os pinos de suporte da placa-mãe, né? Para a placa-mãe não ficar encostando no gabinete. Após fixar os suportes da placa-mãe, até no final, a gente vai colocar a nossa placa-mãe. Mas sem antes esquecer de colocar o espelho. Se você esquecer de colocar o espelho da placa-mãe, você vai ser obrigado a soltá-la depois de novo e vai dar muito trabalho. A posição dela é a mesma posição aqui, ó, que estão as conexões da placa-mãe. Então é nesta posição que você vai fixar ela no gabinete. Em seguida, colocamos a placa-mãe. Para colocar a fonte, né, não tem segredo, né? É só a gente colocar o fã virado para baixo, né? Aqui onde tem a abertura para o ar. Só colocar ela aqui e colocar os 4 parafusos. Agora vamos colocar o SSD. Já vamos engatar o cabo SATA que vai para a placa-mãe. Estou enxergando direito aqui, ó, ao contrário. E a alimentação SATA que vem da fonte, ó. Não tem como colocar errado, né? Vocês viram que eu tentei colocar virado aqui e ele não encaixa. Aqui mesma coisa, ó. Se tu tentar colocar do outro lado, ele não vai. Só tem um jeito de encaixar. Vamos colocar aqui por baixo. Ele vai fixo, ó, aqui por cima. Vocês vão ver que a furação ela vai se encaixar ali, ó. Olha lá. É só colocar os parafusos. E agora vamos colocar os cabos de energia e da controladora frontal do gabinete. O lugar que você precisa ter um pouco de cuidado é no HD LED e no Power LED, para não inverter os sinais de positivo e negativo, mais e menos. Power Reset é só plugar. Na tela vai ter um gabarito aí para você não ter como colocar errado. Esses cabos são um pouquinho mais chatos de colocar, né? Não sei por que eles já não fazem um cabo inteiro ali só para chegar e plugar de uma vez. Agora o cabo SATA do SSD, sempre coloco na primeira entrada, onde marca 1 na placa-mãe. E assim por diante, conforme você vai colocando mais HDs ou SSDs. Cabo de 24 pinos da placa-mãe, não tem erro, só tem um lugar para colocar ela. Agora o cabo de alimentação da CPU. Cabo USB
3.0 do painel frontal. O cabo USB 2.0 do painel frontal. E por último, o cabo da entrada de áudio. Após ter colocado os cabos, né, depois a gente vai dar uma organizada, né, que isso só foi para mostrar para vocês. Nós vamos colocar as memórias. As memórias também só tem uma posição para colocar. Se vocês forem ver aqui, ela tem um raso que não está centralizado, né? Está um pouco mais para o lado. Então é nessa posição que você vai colocar. Se você fosse colocar só um pente de memória, você iria colocar ele só nesse slot, sempre da direita, primeiro slot. Nós vamos colocar duas, né? De ter colocado já do lado de cá também, mas não tem problema. Caso a sua placa-mãe tivesse 4 slots de memória RAM, você iria colocar esses dois pentes de memória no primeiro slot e no terceiro, ou no segundo slot e no quarto, para ativar o Dual Channel da placa-mãe. Mas a ideia é sempre colocar no primeiro e no terceiro. E se for só um pente de memória, sempre no primeiro. Por último, agora vamos colocar a placa de vídeo. Para isso, nós temos que tirar esse suporte aqui, que serve para nós prender a placa depois para ficar mais firme, né? Temos que ter os dois slots aqui abertos, né? Isso é bem fácil, é só destacar, né? Aqui a gente já tirou, né? Nesse caso aqui, a nossa placa de vídeo, ela é um pouco mais larga, ela usa essas duas baias, né? Aí nós temos que abrir. Agora vamos colocar a placa de vídeo. Pode ver que ela já encaixa sozinha. A gente vem aqui e coloca esse suporte de novo. E aqui para prender a placa de vídeo, para ela ficar bem firme. Pode ver que ela ficou bem presa. E colocar o conector PCI Express. Aqui também não tem nenhum segredo, ó. Ela só vai encaixar em uma posição, não tem como colocar errado. Beleza? Agora nós vamos pegar, dar uma organizada em todos esses cabos e daqui a pouco a gente vai mostrar o resultado para vocês. E aí pessoal, a gente já deu uma organizada nos cabos, a gente acabou esquecendo de mostrar para vocês a parte dos fãs. Ó. É só conectar um dentro do outro aqui e ligar o cabo IDE aqui nos fãs. Ó. Também não tem erro, não tem como colocar virado. Só conectar aqui e foi. Agora a gente vai fechar o PC e mostrar ele ligado para vocês. PC montado, fechado e agora vamos ver se ele funciona. Opa, se não ligar a fonte não vai. Aí, ó. Aí, então, galera, ó, PCzinho montado, funcionando. Se você gostou do vídeo, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, né, que você vai estar ajudando o canal a trazer cada vez mais esse tipo de vídeos para vocês e melhorar cada vez mais. Isso aí, um forte abraço, valeu!